Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Nayane Moreira e hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, tá bom? Hoje nós vamos estar estudando o tema fatoração, ok? Então vamos lá iniciar. Pessoal, o que é fatorar, né? Fatorar, gente, é transformar uma expressão algébrica em uma multiplicação de fatores. Fatoração é o processo inverso dos produtos notáveis, tá bom, gente? Então, quando nós trabalhamos com fatoração, nós fazemos, certo? O processo inverso dos produtos notáveis, que foi o nosso conteúdo anterior, tá bom? Vamos continuar. Nós vamos ver, gente, 5 métodos de fatoração. Primeiro vai ser o fator comum em evidência, após fatoração por agrupamento, a diferença de dois quadrados, também é um método de fatoração, trinômio do quadrado perfeito e soma ou diferença de dois cubos. São os métodos que nós vamos estudar na aula de hoje e nas aulas seguintes, tá bom? Então, nós hoje vamos iniciar, gente, com o fator comum em evidência, ok? Para a gente fatorar utilizando, né, o método fator comum em evidência, nós vamos usar os seguintes passos. Certo, gente? Primeiro vai ser, se uma variável, gente, aparece em todos os termos, nós vamos observar se uma variável aparece em todos os termos, com expoentes diferentes, certo? Ela é colocada em evidência com o menor expoente que aparece. Então, primeira dica, se uma variável ela aparece em todos os termos, certo? E com expoentes diferentes, ela vai ser colocada em evidência e com o menor expoente que aparece, tá certo? A outra observação que nós vamos fazer para colocar o fator comum em evidência é, caso haja coeficientes numéricos que sejam múltiplos de um mesmo número, nós devemos colocar este número em evidência também, certo? Então, nós vamos ver casos assim, tá bom? Então, vamos lá. Então, nosso primeiro caso de hoje é o fator comum em evidência, ok? Ó, então, vamos aqui para os nossos exemplos, certo, gente? Perceba aqui no exemplo 1, aqui em laranja, ó, nós temos kx mais ky igual. Quando nós vamos já colocar, certo, em evidência. Vamos observar, gente, que o fator comum aqui, certo, é o k, certo? Aqui destacado de laranja. Então, vamos observar aqui, ó, se uma variável aparece em todos os termos, certo? Então, apareceu quais são todos os termos? K. Então, nosso fator comum no kx e ky é o k. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o k, certo? Vai estar multiplicando. Vamos abrir aqui um parêntese e nós vamos colocar aqui essa soma, x mais y. Por quê, professor? Porque quando nós fizermos a operação, ó, k vezes x, nós vamos voltar a ter kx, k vezes y, nós voltaremos a ter ky. Então, k vezes x mais y é, certo? Essa expressão algébrica na forma fatorada pelo fator comum em evidência. Tá bom, oitavano? Continuando aqui nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2, nós temos a seguinte expressão algébrica. AX mais BX menos CX. Então, primeira coisa, no fator comum em evidência, qual é o fator que é comum a todos esses termos dessa expressão algébrica? Então, nós podemos observar que é o X, né, gente? Ó, o X, ele está aqui perto do AX, do A, perto do B e perto do menos C. Certo? Então, nós vamos colocar o X em evidência. Colocamos aqui o X, ó, que vai estar multiplicando o A, o B e o C que estarão dentro dos parênteses. Ok? Então, abrimos o parênteses, colocamos ó, A mais B menos C. Então, perceba ó, que se a gente fizer X vezes A, voltaríamos a ter AX. X vezes B, voltaríamos a ter BX. E X vezes menos C, voltaríamos a ter menos CX. Então, AX mais BX menos BX em evidência é igual a X que multiplica dentro do parênteses A mais B menos C, certo? Então, nós apenas colocamos o fator comum em evidência, que foi o X. Por isso que o nome do método é fator comum em evidência, tá bom? Vamos para o nosso exemplo 3, certo? No nosso exemplo 3, nós temos aqui, gente, x ao quadrado mais 3x. Vamos observar aqui quem é o fator comum. Observe que o fator comum, gente, é o x, certo?
E aí, professora, mas o x, nós temos um x ao quadrado e tem o outro aqui, 3, e o x do lado. Nós vamos observar o quê? Quando a variável aparece todos os termos, caso ela tenha expoente, nós vamos utilizar ela com o menor expoente, certo? E onde foi que ela apareceu com o menor expoente? Ela apareceu com o menor expoente no 3. Então, perceba que aqui ela está somente o x. Então, nós vamos botar aqui x, certo? Em evidência. Então, nós colocamos aqui, ó, x fora do parênteses, vezes. Abrimos o parêntese. Precisamos colocar um x aqui mais 3, certo? Por que, professora, que a senhora colocou o x aqui, onde era x ao quadrado? Porque, gente, ó, se a gente multiplicar x vezes x, nós podemos voltar a ter x ao quadrado. Então, nós precisamos, diferente do exemplo 2, nós precisamos deixar aqui o x, certo? Porque x vezes x, x ao quadrado, tá bom? Mais 3, ou seja, x vezes 3 voltaria a ser 3x. Então, essa expressão algébrica em evidência corresponde a x que multiplica, abriu parênteses, x mais 3, ok? Nosso quarto exemplo aqui, gente, ó. 2AB menos 3ABC igual, né? Então, vamos perceber o que é que tem em comum aqui nesse primeiro termo para com o do segundo termo. Então, observamos, gente, que nós temos o fator comum aos dois termos aqui, AB. Então, nós vamos colocar AB em evidência, certo? AB aqui não apareceu com expoente nenhum dos dois, nós vamos só colocar o AB aqui do lado de fora. Abrimos aqui o parêntese, vamos colocar o 2 aqui sem AB, e o menos 3 o quê? Menos 3C. Por que menos 3C? Porque quando a gente multiplicar AB vezes menos 3C, vai voltar a ser menos 3ABC. Tá certo, gente? Ok? Professor, e por que a gente não bota o A e o B aqui perto do 3? Porque se a gente multiplicar, se eu ficar AB vezes 3ABC, ficaria 3A ao quadrado, B ao quadrado, C, certo? Então, perceba que a gente deixa só o termo que não é comum aqui perto do 3, no caso C, certo? E aí, quando eu multiplicar AB vezes menos 3C, voltaria a ser menos 3ABC, tá certo? Ok? Então, vamos para o nosso quinto exemplo aqui. No quinto exemplo, nós podemos observar bem claro as nossas duas dicas iniciais, tá certo? No quinto exemplo, gente, nós temos aqui a expressão a ao quadrado x à quarta mais a ao cubo x ao quadrado, certo? Menos 5a à quarta potência, né? X igual. Então, observamos o que, gente? Que nós temos aqui o fator comum, certo? Está aparecendo a, está aparecendo x, certo, gente? E o que é que ocorre? Quando aparecer, pessoal, potenciação, ok? Nós vamos colocar o termo em evidência de acordo com o menor expoente. Então, o menor expoente que apareceu para A, qual foi? Nós temos A ao quadrado, temos A ao cubo e temos A à quarta potência. Então, o menor aqui é A ao quadrado. Então, nós vamos botar aqui A ao quadrado em evidência, certo? O x, gente, apareceu com expoente 4, apareceu com expoente 2 e apareceu com expoente 1. Então, nós vamos colocar esse x aqui que tem expoente 1. Ó. Por quê? Os termos com expoentes diferentes, ela é colocada em menor, certo? Ela é colocada em evidência com o menor expoente que aparece. Tá certo, gente? A variável. Então, nós vamos colocar aqui x, porque foi a variável com menor expoente, comparado com as outras variáveis x, certo? Então, nós vamos ter em evidência a ao quadrado x. Então, esse fator comum aqui em evidência, gente, ó, tá vendo? Nós vamos botar aqui fora do parêntese e nós vamos começar a organizar. Vamos começar a organizar aqui, ó, a ao quadrado x à quarta. Como é que fica? Se nós temos a ao quadrado aqui fora, nós só precisamos deixar aqui x ao cubo. Professora, por que deixa x ao cubo? Porque quando a gente multiplicar x vezes x ao cubo, vai ficar x à quarta. Porque nós vamos repetir a base e somar os expoentes. O expoente desse x é 3, e o expoente desse x daqui, gente, é 1 que não precisa aparecer. Agora aqui, ó, a ao cubo x ao quadrado, como fica? Fica só a x. Por que só a x? Porque se eu multiplicar a ao quadrado vezes a, vai voltar a ser a ao cubo.
porque a gente vai somar o expoente desse A, que é 1, com o desse, fica cubo. E x vezes x volta a ser ax ao quadrado, certo? Então, por isso que aqui, nosso segundo termo, em evidência, fica só ax. Menos 5a ao quadrado. Por que 5a ao quadrado? Porque quando a gente multiplicar a ao quadrado vezes a, volta a ser a quarta. E x, gente, aqui, ó, certo? No último, aqui, nós não temos expoente maior que 1 aqui para o x, né? Então, x vezes 5a ao quadrado fica 5a ao quadrado x, ok? Então, a quinta expressão em evidência equivale a essa aqui, ó. Tá certo? Vamos para a sexta questão. Na sexta questão, nós vamos observar o quê? Caso haja coeficientes numéricos que sejam múltiplos de um mesmo número, devemos colocar este número em evidência também, certo? Então, podemos observar, gente, ó, que nós temos 20, 12 e 8, certo? Nós podemos observar que eles são múltiplos de 4, ok? Então, nós podemos colocar aqui em evidência, certo? Nós podemos botar 4. Nós colocamos aqui 4, vamos analisar aqui a parte das variáveis. Nós temos variáveis x, vamos escolher, né? Nós vamos colocar em evidência aquela que com o menor expoente. Quem tem menor expoente aqui, gente, é x ao cubo. Então, nós vamos ter 4x ao cubo, ok? Então, vamos aqui, ó, 4x ao cubo. 20, gente, dividido por 4 é quanto? É 5. Então, aqui no 20x à quinta, gente, vai ficar 5, ó. E x ao quadrado. Por que x ao quadrado? Porque quando a gente multiplicar x ao cubo vezes x ao quadrado, vai ser o quê? Nós vamos somar os dois expoentes. Então, vai ficar 20x à quinta. Então, quando a gente multiplicar 4x ao cubo vezes x ao quadrado, volta a ser 20x à quinta, tá bom? E quem é que vai ficar no lugar de 12x à quarta? Observamos se nós estamos colocando 4 aqui em evidência. Então, se a gente multiplicar 4 vezes 3, a gente sabe que vai dar 12. Então, por isso que a gente vai colocar 3. E por que nós vamos colocar só x? Porque nós temos aqui em evidência x ao cubo. A gente precisa colocar um valor de x aqui, certo? A variável x, com o expoente de acordo que quando eu multiplique, volte a ser x à quarta. Então, perceba que precisa ser somente x. Por quê? Porque x ao cubo vezes x, nós repetimos a base e somamos expoentes. Então, x ao cubo vezes x é x à quarta, certo? Porque 3 mais o expoente daqui, desse x, dá 4. Ok? E aqui, no menos 8x ao cubo, vai ficar só menos 2. Por que só menos 2? Porque em evidência nós já temos 4x ao cubo. Quando eu multiplicar 4 vezes 2 vai voltar a ser menos 8, né? Vezes menos 2 aqui, vai voltar a ser menos 8. E x ao cubo vezes, não tem empate literal aqui, né? Só repetimos. Então, volta a ser menos 8x ao cubo, tá bom, gente? Então, esses aqui foram alguns exemplos do fator comum em evidência. Vamos ver mais alguns outros, certo? Nós temos os exemplos aqui, gente, ó. Nós temos ax mais bx, bx menos by mais bz, 2e ao quadrado menos 4zy. Vamos colocar, certo, esses 3 exemplos em evidência. Então, nós vamos fatorar esses polinômios, tá bom? Fatorar os polinômios a seguir. Então, gente, foi o que eu coloquei aqui, ó. Às vezes, pode ser, professor, eu tenho dificuldade em saber quem eu vou colocar em evidência e como que eu vou colocar. Então, eu coloquei assim, gente, ó. Observem aqui, nós temos ax mais bx. Nós podemos perceber que o termo comum aqui é o x, ó, correto? Então, eu coloquei aqui o x e abri o parênteses, ok? Esses cálculos aqui são antes de entender se nós vamos colocar somente o A ou somente o B, tá certo? Então, observe, gente, que AX, ó, nós colocamos aqui AX. O termo comum foi x, aí eu coloquei o x aqui embaixo. Então, eu estou dividindo AX pelo termo comum, que é o termo em evidência. Então, quando a gente, ó, AX dividido por x, nós vamos eliminar aqui o x, ó, ficou só o A. Então, eu sei que aqui vai ficar só o A. Então, isso aqui é outra dica que vocês podem estar utilizando. E aqui, gente, ó, nós temos BX. O termo comum foi x. Aí eu coloquei aqui, ó, BX dividido por BX. A gente divide. Então, eu elimino aqui, ó, x, cortei o x, né? Eliminei, porque x por x é 1. Então, aqui, ó,
Sobrou apenas o B. Então, sobrou o A, sobrou o B. Então, termo aqui em evidência é o X e aqui dentro do parênteses A mais B. Certo? De acordo com essa eliminação que eu fiz, que é uma outra dica para vocês. Aqui, gente, ó, BY menos BY, BX menos BY mais BZ. Nós temos aqui B, o termo comum, correto? Então, é ele que vai ficar em evidência. E aí, eu coloquei, gente, ó, BX aqui, ó, BX, gente, ó, dividido por B. Por quê? Estou dividindo pelo termo comum. Aí, nesse caso aqui, quem é comum é o B. Eliminei o B aqui, ó, com B, a gente dividiu B por B é 1. E aí, sobrou o X, coloquei aqui, ó. O menos BY, o termo comum é B, eu coloquei aqui embaixo, ó. Vamos aqui, B dividido por B é 1, então fica só o menos Y. Coloquei aqui o menos Y. Mais, ó, o último termo, BZ, ó, BZ. Coloquei aqui BZ dividido pelo termo comum para todos. E aqui é o B. Então, eu dividi aqui B por B, dá 1, então resta aqui somente o Z. Então, observe que ficou B, termo em evidência, certo? Fator comum. X menos Y mais E. Acabou. Então, esse polinômio aqui, né, em evidência, equivale a B, que multiplica X menos Y mais E. Tá bom, gente? Aqui no nosso terceiro exemplo, gente, nós temos 2E ao quadrado menos 4ZY igual a 2E, abriu parênteses, Z menos 2Y. Então, gente, vamos observar aqui quem é comum. Quem é comum, gente, é o Z, certo? Ó, o Z. E nós podemos observar também, ó, que 4 é múltiplo de 2, ok? 4 é múltiplo de 2. Então, nós podemos colocar também aqui em evidência o 2, tá certo? Aí, vamos fazer aqui, ó. Se nós temos em evidência 2Z, nós vamos colocar aqui, ó. Essa aqui que eu tô falando é a dica para você encontrar quem é que vai ficar dentro do parênteses. Então, ó, 2E ao quadrado, coloquei 2E ao quadrado, dividido pelo fator comum. O fator comum é o 2E. Então, aqui, ó, 2 por 2, gente, né, ó. 2 por 2 é 1. E Z, gente, ó, eu coloquei aqui desmembrado, ó, 2Z, certo? Ó, ZZ. E aí, eu elimino aqui, a gente também divide, ó, Z por Z vai dar 1. Restando apenas, gente, ó, o Z, ok? Aqui, ó. Então, 2Z ao quadrado, quando eu divido por 2Z, vai ficar somente o Z. E aqui o 4ZY, 4Z dividido por 2Z, nós vamos estar aqui eliminando aqui, né, dividindo, né? Menos 4Z por 2Z, nós vamos ter menos 2 e repete aqui o Y, ok? Ó. E aí nós temos o Z e o menos 2Y, colocamos aqui, ó, ok? Então, essa aqui que eu estou fazendo aqui, esses cálculos aqui, são cálculos extras, são dicas para caso você tenha dificuldade em perceber que aqui dentro do parênteses vai ficar Z e menos 2Y. Quem não tem dificuldade, faz só a observação. Por exemplo, nós temos 2 em evidência, certo? Qual é o número que eu coloco aqui para Z, que quando eu multiplicar, volte a ser Z ao quadrado? Então, 2 vezes Z é 2Z, e Z vezes Z é Z ao quadrado, certo? Então, 2Z vezes Z, 2Z ao quadrado. 2Z vezes menos 2Y vai voltar a ser o quê? 2 vezes 2, 4. 2Z vezes Y vai dar ZY, ou seja, 2Z vezes menos 2Y é menos 4ZY, certo? Então, sempre observar, gente, você tem que deixar aqui dentro do nosso parêntese, certo? As partes, né? As partes literais e também numéricas, de acordo com que, quando você fizer a multiplicação do fator comum em evidência por esse número, ou essa incógnita, que está dentro do parênteses, volte a ser, né, o valor antes da fatoração, tá bom? Ok? Certo? Então, pessoal, bons estudos, tá bom? Esses foram alguns exemplos, né, práticos de como colocar o fator comum em evidência, como utilizar esse método de fatoração. Pessoal, para a gente ficar, né, com mais habilidade na fatoração, nós precisamos exercitar bastante. Então, façam as atividades recomendadas na Agenda Edu, refaçam os exemplos, tá bom? Porque esse é o segredo, nós precisamos praticar
para aperfeiçoar nossos métodos de fatoração. E hoje nós vimos o primeiro método, que é o fator comum em evidência, tá bom? Vocês vão ver, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão observar e ter essa percepção, ok? Porque se a gente perceber muitas coisas que a gente precisa ter uma percepção, tá bom? Ok? Então, beijos, até nossa próxima aula.